RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com a cobrança Banrisul, você reduz custos e ganha tempo. Emite seus títulos em diversos canais, registra online e ainda pode ter acesso imediato ao valor das vendas ao antecipar seus boletos. E só no Banrisul, você emite boletos de cobrança via aplicativo e envia na hora por e-mail ou aplicativos de mensagens. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, meus amigos. Começando o Virando o Jogo desta quarta-feira, dia 26 de dezembro, chegando aí o final do ano de 2018. E esperando que todos vocês tenham passado um bom Natal, uma noite de Natal e um dia de Natal também, com muita luz, muita alegria. Se bem que nós, cronistas esportivos, tivemos aí nas vésperas do Natal uma perda muito grande, que foi do colega veterano como eu, por exemplo, o Cancian de Caxias do Sul, companheiro de grandes e longas jornadas aí, que nos deixou nas vésperas do Natal. E tivemos no dia de Natal também a morte, a prematura de um jovem, o Roberto Kralik. Eu não tinha trabalhado com ele, mas o Diogo Rossi, acho que o Thiago também trabalhou. Não sei se o Luciano chegou a trabalhar na Grenal, não. O Otávio conhecia também da SEG, fosse colega dele, né? Fui colega dele no curso de locução da OCIP lá também. Com que idade que tinha o 24 anos. Isso. Então, efetivamente que o Natal seja uma renovação, mas acima de tudo uma renovação de forças, né? Para que a gente possa encarar os desafios, alguns que parecem insuperáveis, intransponíveis, como a morte de pessoas queridas. Mas a gente tem que seguir. Vocês já viram, estão aqui o Diogo Rossi, o Thiago Rocha, o Otávio Hoffmann e o Luciano Coimbra, que me dá a satisfação de participar num programa que eu estou presente, porque da outra vez eu não estava, quando tu estivesse aqui, né, Luciano? Isso mesmo. A apresentação era do Diogo. Eu que agradeço o convite mais uma vez e a participação aqui no Virando o Jogo. Seja sempre bem-vindo. Ele que é uma das estrelas lá, estrela do Diogo Rossi, né? Minha estrela é Calma. Do Diogo Rossi. Eu só dou oportunidade, elas brilham se quiser. Isso aí, perfeito. Aliás, é como eu faço aqui, né? Aí a estrela do Diogo Rossi hoje está apresentando o programa melhor do que eu. Então eu não posso ficar muito tempo ausente, tem que vir aqui e bater o ponto. Bom, estamos ao vivo para todo o estado do Rio Grande do Sul, como sempre, pela NET, canais 24 e 524 do Sistema NET, e também para o mundo todo pelas nossas diversas plataformas digitais. Estamos com o site rdctv.com.br/ao vivo. Você acessa diretamente o player do nosso site com a programação real-time da RDC TV. Ou, se você preferir, ter as lives dos programas, pode ser pelo YouTube, pelo Twitter e também pelo Facebook. Todos você pode acessar nas nossas redes sociais, RDC TV Digital, tanto para o Face quanto para o Twitter e para o YouTube também. Ok? Mas a sua participação, você sabe, é pelo nosso Facebook, né? Nós já estamos com o Sérgio Luiz Rite Moreira conosco, com o Jorge Globe, com José Carlos Melo Dávila também, que já estão nos acompanhando e aguardando a participação de todos vocês que estão nos acompanhando, seja pela NET, seja pelas plataformas digitais. Diogo Rossi, vamos começar falando do Grêmio, que definiu essa situação do Rômulo, então? Vai chegar por empréstimo de 1 ano, metade do salário vai ser pago pelo Grêmio e a outra metade vai ser paga pelo Flamengo. E o Grêmio fica com esse jogador por empréstimo. Eu tenho um porém e uma certeza quanto ao Rômulo. Em seguidinho eu quero as tuas duas opiniões, o porém e a certeza. Mas vamos conferir então na reportagem do Guilherme Paz aí sobre o Rômulo que chega para o Grêmio.
O Grêmio está muito próximo de anunciar o meio-campista Rômulo. O atleta, que pertence ao Flamengo, está vindo por empréstimo. Em 2 temporadas no rubro-negro, o atleta jogou apenas 39 partidas. No ano que vem, seu salário será pago metade por cada clube. E o desejo do tricolor em contar com Thiago Neves em 2019 segue sendo tratado nos bastidores. A diretoria ainda tentou a contratação do goleiro Everson, da equipe do Ceará, mas pelo bom desempenho do atleta no último Brasileirão, a negociação será complicada. Parece que não vem mesmo, né? O Everton é o Everson do Ceará. Fora, né? De cogitação, né? O goleiro que bate falta também. É o Rogério Ceni, né? É a nova versão do Rogério Ceni. E continua no Fortaleza o Rogério Ceni? Sim, renovou o contrato, vai continuar. Vai disputar a Série A. Você queria para algum clube da... Bom, se bem que o Fortaleza está na Série A, né? Então, se falou muito do interesse do Santos na contratação, né? O Santos teria um projeto para apresentar para o Rogério Ceni, mas como o Santos acabou encaminhando com o Jorge Sampaoli, né? Então não teria outro clube aí para o Rogério Ceni se encaminhar. Talvez o São Paulo, mas acabou confirmando já ainda na temporada de 2018, nessa temporada, melhor dizendo, já estou pensando no ano que vem, né? A confirmação do André Jardine. Bom, que é uma aposta também do São Paulo. Muito Como aposta. foi uma aposta do Internacional no Odair Helma. Mas ainda sigo achando que a aposta do São Paulo é mais complicada que a do Inter. Porque o Internacional, o Odair pegou um time que estava voltando da Série B para a Série A. O objetivo do Odair era não cair. Tudo que ele fizesse além de não cair, estava ótimo. Porque era o objetivo que os próprios dirigentes e o D'Alessandro também diziam. O objetivo é não cair. Então, para mim, tudo que o Odair fizesse além de cair, estava ótimo. Não caindo, estava ótimo. Agora, no caso do André Jardine, é diferente. Ele já começa com um objetivo muito grande, que é chegar na Libertadores, fase de grupos. Ou seja, é difícil, né? O planejamento do ano depende disso, quando o time participa da pré-Libertadores, né? Você faz investimentos altos, mas daqui a pouco cai ali na primeira fase da Libertadores, antes da fase de grupos, e aí acabou o planejamento do ano já. E você vai ser cobrado muito forte quando você investe 7 milhões de euros num atacante e pega um jogador que está no mercado mexicano que ganha muito bem, que é o Thiago Volpi. Então, o investimento é alto e a cobrança é maior ainda, né? Mas voltando ao Rômulo, quais eram as observações que tu tinhas, Diogo? O meu porém quanto ao Rômulo faz 2 anos que ele não joga. Não joga, assim, 50 jogos, 40 jogos. Sequência. Não tem sequência no Flamengo? No Flamengo ele chegou a ser terceira opção de banco no Flamengo. E o Flamengo nem tinha tantos volantes assim, né? Não, tinha Cuejar, William Arão, por vezes Pires da Mota. Pires da Mota, o Paquetá até foi começou a temporada com o Cuejar como titular e o Jonas como alternativa. Isso, Jonas. O Jonas foi vendido e daí o Flamengo chegou a contratar um outro volante, que é o Pires da Mota, jogador até convocado para a seleção paraguaia, que nem recebeu oportunidade, nem vem jogando. Jogou no time reserva contra o Grêmio aqui, se não me falha a memória, mas foi 2 jogos. Não vem recebendo oportunidade, né? E o Rômulo tá atrás do Pires da Mota, né? Esse é o meu porém, faz 2 anos que ele não joga. Mas o que houve com o Rômulo? Porque o Rômulo tinha sido destaque, inclusive em seleção primeiro foi no Vasco, olímpica. Isso, disputou a Olimpíada de 2012 com o Mano Menezes. Isso. Ele foi da base, ele é da base do Vasco, aí surgiu, jogou Olimpíada e foi pro Spartak da Rússia, onde ele era titular. Ele veio pro Flamengo bancado, caro, e não jogou. Não sofreu grandes lesões, então não é um problema que ele tenha, grandes lesões. Ele só não joga. E isso é que me preocupa, assim, do fato de por que ele não joga. Porque se não tá machucado, tem que jogar. Ou pelo menos disputar a posição. E ele nem disputar a posição, ele disputa. Vocês considerariam o Rômulo um desses 5, 6 que o presidente Romildo Bolzan declarou que viriam com condição de titularidade? Sim, sim. Dentro dessa leitura que o próprio presidente Romildo trouxe, ao meu modo de ver, o Rômulo entra para acabar disputando posição com o próprio Michel. Isso. E aí a gente tem o Michel com um histórico recente de lesões, então daqui a pouco, dentro desse espaço, o Rômulo acaba ganhando uma posição quase que de graça. Mas aí quem machuca mais, daí quem vai ser o titular é quem machucar menos. A leitura é quase essa.
A leitura é mas quase o essa. Rômulo não tem problema de lesão. Um grande histórico, não. O problema é que desde 2014, depois de uma lesão que ele teve no joelho, ele não consegue ter o mesmo nível de atuação que ele já teve, onde chegou à seleção olímpica, onde ele se destacou no Vasco da Gama. Se não estou equivocado, ele é parte daquele Vasco da Gama que é campeão da Copa do Brasil, né? Sobre o Coritiba, chega a semifinal da Copa Sul-Americana com o Cristóvão Essa lesão Rocha, ele fez antes de ir para o Spartak? Não, fez no Spartak. No Spartak. E aí depois o Spartak vende ele. Até no Spartak ele chegou a ter, o Internacional chegou a ter interesse nele. Sim, 2 vezes. 2 vezes o Internacional sondou a situação do atleta e os valores trabalhados eram muito... Ele fez lesão de quê? Joelho. É que tem um porém quanto ao Rômulo. E aí é o meu outro viés. O meu porém é esse. Faz 2 anos que ele não joga. A minha certeza é, se ele jogar 70% do que a gente já viu, ele é mais jogador que o Michel. Mais jogador que o Michel. Agora, se ele vai jogar esse 70%, eu não sei. Aí acaba entrando dentro dessas 4, 5 contratações que o presidente Romildo trouxe para nível de titularidade. E ele já tinha comentado que o Grêmio ia atrás de um volante, né? Então realmente se confirma isso. E o Grêmio acaba fechando o pacote nessa posição, né? Porque tem o Maicon, tem o Matheus Henrique, tem o Michel e agora com o Romulo fecha 4 jogadores com condições de jogar. Sim, porque era inegável, né, que nessa posição o Grêmio precisava de um reforço, né? E o Grêmio vai precisar de mais reforços, eu vejo, para o meio campo. Porque o Grêmio, vamos lá, já de 2018 para a final da temporada, perdeu o Arthur, que foi vendido para o Barcelona, não se discute. O Jailson também foi vendido, foi para o Fenerbahçe da Turquia. O Cícero, a gente está nesse morde-a-sopra, vai, fica, não sabe se vai, não sabe se fica. Ao que tudo indica, não deve ficar, até agora não teve o acerto. O Douglas não estava nas melhores condições, mas vinha sendo utilizado pelo técnico Renato Portaluppi. E o Ramiro foi embora. O Ramiro não é mais jogador do Grêmio. Então, além da questão técnica de muitos desses jogadores acabaram sendo úteis ao Grêmio, caso do Ramiro e do Cícero especialmente, tem a questão numérica e técnica. O Grêmio vai precisar de reposição para esse setor, é inegável. E tem um detalhe, o Rômulo não substitui o Ramiro. Ele não sabe fazer o que o Ramiro fazia. Sim. Não vai jogar pelo lado. É que muita gente disse, chega o substituto do Ramiro. Não, o substituto do Ramiro está no elenco, né? É o Alisson. É o Alisson. Tem esse outro menino, o TT também, que pode entrar por ali. Quer dizer, do lado do Ramiro, os substitutos estão no elenco. Eu diria que o Rômulo é o substituto de uma posição que o Grêmio não contratou desde que o Jailson saiu. Ele é o substituto do Jailson. Do segundo volante. Uma reposição tardia. O Grêmio hoje tem um primeiro volante só, que é o Michel. E aí o Grêmio não tem mais nenhuma peça de reposição. O Matheus Henrique pode fazer essa função? Até pode. É que precisa de um cara mais cão, né? O Maicon pode fazer essa função? Até pode. Mas a gente sabe que tendo Matheus Henrique, que tendo o Maicon para fazer essa função, o Grêmio fica carente de um cão de guarda, que nem o Diogo acabou de dizer. Precisa de um homem de imposição física para ser o cara a ficar na frente da zaga do Grêmio. É isso, ali se você pega o Maicon, ele já não tem mais força, né, para jogar na frente da área, e acho até um desperdício, porque é um jogador que consegue jogar bem à frente. Tem uma boa saída. O Matheus Henrique, ele tem muito vigor, assim, porque é um jogador muito elétrico, mas fisicamente... Né, ele não é um jogador que protege a zaga, né? Porque é muito baixinho, muito fraquinho ainda fisicamente. O Michel é um jogador mais alto, mais impositivo. E aí o Rômulo também seria um jogador desse. A questão do Rômulo, falaram dessa lesão, ele fez cirurgia no joelho? Fez. Será que o psicológico do jogador pode estar influenciando a tal ponto? Pode, com certeza. E aí ele vem para o clube que tem o cara que mais influencia no psicológico de qualquer pessoa, né? O Renato. E vem para uma pré-temporada que é importante também. Mas aí eu vou dar uma sugestão, tá? Por um cara que eu sei que fez 2 cirurgias no joelho, ligamento cruzado, e que eu vi jogando a semana passada e está jogando num desassombro impressionante, tá? De ir conversar com o Rômulo. Te anima? Eu me animo. Te anima, Otávio? Eu ia comentar, por experiência própria de alguém que não jogava assim, né, num patamar profissional, mas que cirurgia no joelho é delicada. Eu passei por 2 no mesmo joelho e a recuperação é chata porque você vai jogar com dor sempre, né, e você fica com medo de fazer alguns movimentos que você não sabe se daqui a pouco acaba machucando de novo. O Douglas no Grêmio aconteceu isso, né, um jogador que achou que estava normal, que estava bem,
E da mesma forma que acontece a lesão, a reincidência também pode vir sozinho, pisando numa bola ou numa dividida. Que idade tem o Rômulo? 28. 28, já tá. Tu tá com que idade? Eu tenho 24. 24. Então, vai lá, conversa com ele. Sou precoce nas lesões. Né? E para saber da dificuldade, que é uma lesão no joelho, a gente tem o caso do Gabriel. O Gabriel nunca mais voltou a jogar. E tem o caso também do Marcelo Matos, jogador do Vasco da Gama, que também teve uma lesão no joelho, né? E acabou degringolando em várias outras sequelas, né? Até com um problema com infecção sanguínea. Então é uma situação bastante complicada, uma cirurgia no joelho, não é da noite para o dia que o cara se recupera. E eu vou dizer o seguinte, eu acho agora, falando da negociação em si, que o Flamengo faz uma coisa certa. Porque, por exemplo, investiu no Rômulo? Investiu, ok. Não vai jogar? Não vai jogar. Que lugar melhor para ele jogar, ir bem e o próprio Flamengo no futuro até revender? Porque o Rômulo só tem 28 anos. O Grêmio está pagando pelo empréstimo? Metade do salário apenas. Não paga nada. Recebe. E não vem com opção de compra nada. E 175 mil por mês. Vem só para o Renato recuperar. Pô. E depois tê-lo no Flamengo em 2020. Esse Renato é bom, hein? Malandro. Não, e outra, por 175 mil eu contrataria o Rômulo por mês. Não, além da gente estar contando com um jogador de 28 anos, quer dizer, por mais que o histórico de lesões e por mais que a questão de recuperação seja um pouco mais complicada, 28 anos é uma idade que ainda tem possibilidade de se recuperar e de voltar a jogar o bom futebol que ele já bateu, tem potencial. Claro. Sem dúvida. O Sérgio Luiz Rite Moreira está perguntando o seguinte, ao vivo, programa, sim, hoje, amanhã e sexta-feira, o Virando o Jogo e a programação da RDC TV é ao vivo. Tá? Depois, na segunda-feira, dia 31, e no dia 1º, terça-feira, exemplo do que aconteceu ontem e anteontem, nós teremos uma programação gravada, inclusive o Virando o Jogo. Dia 31 já tem um programa especial que foi gravado pelo Diogo Rossi, e para o dia 1º de janeiro nós estamos ainda, né, com a elaboração de um programa que também vai ser especial para o dia 1º. Viu, Sérgio Luiz Rite Moreira, grande cebola? O Sandro e a Ângela, né, Dias, perguntam, e o Thiago Neves? E o Thiago Neves? Eu acho que o Grêmio desistiu do Thiago Neves, né? Ou está se fazendo de morto. Ou, como diz o outro, né, de leitão para mamar deitado. Porque é aquela coisa, tudo bem, não tem 8 milhões? Tem, né? Tem 8 milhões de reais para pagar. Mas não para o Thiago Neves, né? Não, aí que tá. Não para o Thiago Neves. Exato. 8 milhões pelo Thiago Neves, amigo. Então fica nessa condição de espera, né? O Grêmio que é um centroavante. Se fala no Mauro Bozelli, 33 anos. O cara que está no futebol mexicano desde 2013. Tá, mas aí não tem nada a ver com o Thiago Neves. Mas é que vai ter que investir, né? Não, tudo bem, mas não é posição. Não, tudo bem, mas eu tô até para responder a pergunta. Grana. Não dá para investir nos dois. O Grêmio não tem dinheiro para investir em dois jogadores caros. É um ou outro. Sabe que no determinado momento dessa negociação eu imaginei que o Grêmio ele tentou se utilizar de um artifício de negócio, ele foi primeiro no mais alto, mirando no mais baixo, porque o Grêmio por muito tempo falou o nome do Robinho. Robinho não é um nome que é trabalhado hoje no Grêmio. Anteriormente já se falou o nome do Robinho, do interesse do Grêmio no Robinho. O Robinho do Cruzeiro. O Robinho do Cruzeiro. Que é o Ramiro deles. Que é o Ramiro deles, que era do Curitiba. Que era do Curitiba, passou por Avaí, Palmeiras. Bom meio-campista, eu gosto praticamente do Robinho. E eu imaginei que no determinado momento da negociação, o Grêmio estava mirando o Thiago Neves para ver assim, o Cruzeiro vai fazer jogo, vai fazer doce, então tá, com esse valor tu não negocia com o Thiago Neves, mas pelo Robinho tu negocia. Só que eu acho que o negócio pelo Thiago Neves foi desenvolvendo de uma maneira, foi desenrolando de uma forma que o Grêmio começou a ficar preso na transação, que agora vai ter que fazer o negócio. E vai ter que fazer com o Thiago Neves. Porque esse tipo de contratação envolvendo o Thiago Neves não é um molde de negociação do presidente Romildo Bolzan Júnior. Exato. Não é um molde dele alardear, explanar, a gente está negociando pelo Thiago Neves, a gente quer o Thiago Neves, é esse jogador que a gente quer. Me chamou bastante atenção porque foi desde o primeiro momento. Não foi surgiu um nome e o Grêmio negou, e depois que começou a desenrolar o caso, o Grêmio se mostrou favorável à contratação
desde o primeiro instante, quando se falou do nome do Thiago Neves, o Grêmio admitiu a transação e admitiu o interesse. Então me parece que talvez o Grêmio tenha jogado verde para o Thiago Neves para tentar colher o Robinho, só que a transação acabou desenrolando de uma maneira que acabou avançando em cima do Thiago Neves. Faz alguns dias que já se noticia o acerto entre o Grêmio e o Thiago Neves, né? E aí depois disso começaram as negociações envolvendo um jogador. Sabe que eu não traria do Cruzeiro nenhum desses jogadores aí. Eu, se tivesse que investir num jogador do Cruzeiro, eu traria esse centroavante que inclusive esteve aí na possibilidade da troca do Luan. Raniel. 21 anos. 21 anos, negãozinho forte, tem habilidade, sabe jogar pelo lado, do lado puxando para dentro. Eu investiria nesse jogador. Daqueles jogadores que se falava na negociação pelo Luan, de chegar Thiago Neves, de chegar Raniel e de chegar o Murilo, tanto o Raniel quanto o Murilo seriam boas opções para o Grêmio. São dois jogadores jovens, os dois com 21 anos, e o Murilo para jogar na zaga pelo lado esquerdo, que hoje o Grêmio não tem nenhum reserva para o Kahneman. Sim. E a negociação não pode ser por aí, daqui a pouco, como está dizendo o Thiago, está se mirando num e daqui a pouco... Não, até pode, mas o problema é o que vai ser feito, né? Porque o presidente Romildo teve uma reunião com o Luan e ele não sai. Perfeito? Se o Grêmio tem 8 milhões de reais para investir, não tem como contratar esses 3 nomes. O Robinho, Murilo e Raniel. Talvez por 8 milhões de reais, só o Robinho. Ou o Murilo. Talvez. Mas aí é aquela coisa, né? 8 milhões de reais no Robinho, com todo o respeito, é botar dinheiro fora, né? Eu acho. O Tony Anderson já é do Grêmio? O Grêmio vai pagar. Do Grêmio. Só falta pagar, mas já é. Não vai pagar? Já fez a reunião, já tá tudo certo. 500 mil, né? Já se acertaram. Só falta chegar. É que o Tony Anderson veio com a opção de compra, né, pro Grêmio. Sim, mas não dá para devolver o Tony Anderson pro Cruzeiro e pegar o Raniel, esse? Eles não vão fazer. Não, aí acho que não vale a pena. Aí na minha leitura também não vale a pena. Eu acho o Tony Anderson um potencial. Pois é, mas é esse potencial que já teve mais próximo, né, de estourar e deu uma recuada o Tony Anderson no Grêmio. É que o Tony não teve chance, né? O Renato colocou ele como centroavante a maioria das vezes, né? Que não era função. Botou ele no lugar do Luan também. Mas aí foi a vez que ele melhor rendeu. Foi quando ele jogou na função de meia centralizado. Que foi naquele jogo que ele fez o Jael desencantar. Sim. Contra o Novo Hamburgo. Foi a melhor partida era dele. O centroavante e o Tony Anderson era o meia centralizado. Desculpe o teu equipe, o Jael é que faz os outros desencantar. Não, mas ali o Tony jogou muito bem. Ali o Tony Acho que foi a melhor partida do Tony Anderson. Melhor partida, certamente. Bom, então já identificamos aí que o Grêmio precisa zagueiro. Sim, não. Precisa muito zagueiro. Precisa um outro atacante. E o lateral, que se fala no Emanuel Mas, do Boca Juniors, que eu acho bom jogador. O Grêmio precisa de um lateral direito também, né? Porque o Léo Moura não vai dar conta do recado. O Madison vai sair, o presidente já disse que o Madison vai sair por empréstimo. E o Leonardo Gomes, ele ainda é uma incógnita, né? Será que essa não preocupação, melhor dizendo, entre aspas, do Grêmio na posição ali do Ramiro, será que o Léo Moura pode ser aproveitado por ali? Ele já jogou com o Renato nessa posição e jogou no Santa Cruz ali também. Mas acho difícil. Se o Grêmio está procurando... O relato que a gente tem na reportagem é que o Grêmio está procurando 2 laterais. Um lateral direito e um lateral esquerdo. Vai ficar com 3 laterais direitos? Acho que o Léo Moura cada vez mais vai estar caminhando para ser auxiliar do Renato. Mas o já Léo foi Moura... muito poupado nessa temporada, acho que vai continuar sendo é que tendo a alternativa como meia, né, ele não tem tantas obrigações no que se refere à marcação, que foi uma das principais críticas dele dentro da temporada. Né? Não fechava espaço, dava espaço para o atacante da equipe adversária. Antes de falar, Otávio, deixa eu dar um abraço aqui para o pessoal que está conosco, nos assistindo. Jairo Cuba, grande Jairo Cuba. Grande não, está menor agora, né? Está encolhendo. Está menor, tá. Não em altura, né? Em largura está encolhendo bem o Cuba. Grande abraço, deu cheio de like aqui, obrigado. Olha aqui, ó, a Vera Custódio Barbosa, minha querida amiga, né? Amiga de Face também está conosco, a Rosália Silva de Moraes também está conosco, a Rosália. Quem mais que está conosco aqui? A Clenar Pereira Vieira. A Clenar é craque, né, de corrida de rua. Estava recentemente participando de uma rústica lá em Ribeira.
Rivera, Santana do Livramento, estava pelo interior, não sei se ela já está aqui em Porto Alegre. Grande beijo para a Clenar, que também está nos acompanhando. O nosso colega Fábio Berti, né, nosso diretor de jornalismo, também está conosco. Fala, Otávio, que depois tem uma pergunta do Márcio Martins Fraga. Eu ia comentar que em 2017, na campanha da Libertadores, o Renato chegou a testar o Léo Moura como meia, né? Se não me engano, foi naquele jogo contra o Botafogo, na Arena, que ele tira o Léo Moura no primeiro tempo ainda. Eu acho que foi lá. Contra o Botafogo, foi lá? Acho que foi lá. Eu lembro que não estava dando certo e ele mexe ali e dá uma encaixada. O Léo Moura não estava dando certo. Porque a gente tem... Ramiro, Arthur e Michel por dentro, e Jailson por dentro e o Léo Moura por fora. Mas aí a gente faz uma leitura de que o Grêmio precisa estar muito bem reforçado pelo setor de volância e meio campo para tu poder usar o Léo Moura como Sim, extrema, né? Porque os extremas do Grêmio voltam. Porque né? os extremas fecham. Eu não acredito nisso, ainda mais o Alisson pedindo passagem. Não. Eu acho que ele continuaria como um lateral ali e o Leonardo Gomes, pelo ano que fez em 2018, agora tem tudo para se tornar um titular na posição. Mas quando o Alisson tiver condições, quem é que vai atuar por ali? O Alisson? Não, quando o Alisson tiver condições, porque o Grêmio, o Campeonato Gaúcho, o Grêmio vai botar reservas. Isso é fato em determinados jogos. O Campeonato Brasileiro é a mesma coisa. O Grêmio prefere ali. Não é melhor do Marinho ali, né? Não. Mas é que das vezes que o Marinho entrou, também entrou pela extrema-direita. O Márcio Martins Fraga, o Boca Juniors quer o Kahneman. Será que o Emanuel Mas e uma grana não fariam um negócio? Não fariam um negócio. Não? Eu duvido. Não, porque o Grêmio vai precisar trazer o Grêmio vendeu o Kahneman. O Gelson de Matos, lá de Torres, está nos acompanhando. Um grande abraço. E o Cuba fala, né, ainda consternado com o passamento do amigo Roberto Kralik. Aliás, o Roberto trabalhou, além da Grenal, trabalhou com na Rádio Galera. O Jairo Cuba na Rádio Galera, né? Mas está nos acompanhando aqui no Virando o Jogo, o Jairo Cuba. Grande abraço. E venha participar também, né? Sabe que aqui a porta está sempre aberta para o amigo entrar. Né? Então, fica à vontade, Cuba. Vamos fazer um intervalo e a gente volta na sequência para falar do Internacional, que também está contratando, mas não sei se está tão contratando ou tão dispensando, enfim, vamos em seguidinha falar do Internacional. Viaje com o Sesc, viaje com tudo, pacotes turísticos nacionais e internacionais para todo mundo poder viajar. É isso aí, todo mundo pode viajar com o Sesc, até mesmo quem não é comerciário. Então aproveite nessa época de férias, consulte através do site do Sesc, sesc-rs.com.br, vá lá, né, no ícone de turismo, veja quais os pacotes turísticos dentro do Brasil e para fora do país também, que estão à disposição, oferecidos pelo Sesc. Veja naquele que você mais se encaixa e aí vai fazer a sua viagem, independente de você ser comerciário ou não, pode usufruir aí do turismo do Sesc. Viaje com o Sesc, viaje com tudo, consulte o site do Sesc e boa viagem. Vamos à mensagem do Zafari e já voltamos.
Muito bonito, não canso de ver essa mensagem de Natal, de Ano Novo do Zafari. Bom, estamos aqui, meu querido amigo João Fernando Dutra, o João Fernando, neto da minha querida professora do primário, Dona Alice. O João Fernando, agora eu estou em dúvida, o João Fernando é filho ou neto? Ô João, me manda, eu estou veterano aqui também, às vezes a coisa não funciona. Não, o João Fernando, ele é filho da Clarice, eu acho que é isso aí, e neto da Dona Alice, tá certo. O Rodrigo Teixeira também está conosco aqui, abraço Rogério e companhia, feliz ano novo, professor Rodrigo Teixeira, Escola Sarandi de Esportes, lá da minha zona. Tem que visitar a Escola Sarandi de Esportes lá com o professor Rodrigo Teixeira. Um grande abraço. O Máurio Pedroso. O Máurio diz o seguinte, o Otávio está certo. Renato tirou o Léo Moura no primeiro tempo do jogo contra o Botafogo e colocou o Everton ou o Fernandinho, um dos dois. Pois eu não lembro qual... Vocês é que têm essa memória privilegiada? Eu não tenho essa memória. Não. Eu nunca tive, depois de velho, menos ainda. Lá contra o Botafogo, sim. Tanto que o Everton cruza uma bola e o Fernandinho perde o gol no finalzinho do jogo, vocês vão lembrar. Que depois se lamentam uma semana inteira que aquele gol não entrou, porque o jogo seria muito mais difícil, como realmente foi, né? Aqui. Foi no jogo da Arena, está dizendo o Máurio Pedroso. Aí eu não me lembro. Foi no jogo da Arena. Aí vocês têm que puxar pela memória agora. Vou pesquisar aqui, é mais fácil. Eu vou puxar pela memória do Google aqui mesmo. Tá aqui, ó. Tá aqui a resposta. Tá. A cabeça não funciona bem, mas os amigos estão. O João Fernando, que está nos acompanhando aqui, João Fernando Dutra é irmão da Maria Eduarda, do Paulinho, do Ico, são filhos da Clarice Dutra, isso mesmo, e netos da minha querida professora Dona Alice. O Léo Moura era... Foi um jogo que o Luan não estava e o Renato escalou o Léo Moura centralizado. Foi esse o movimento aqui na Arena, que ele fez. Aqui na Arena, exatamente. Tá certo, aí. Tá certo. Meu neto está me passando cola, ele lembra dos jogos, diz o Máurio Pedroso. Eu sei como é que é, Mauro. Eu sei como é que é esse negócio. A gente vai ficando velho, mas aí essa gurizada que tem uma memória prodigiosa realmente fica nos passando as informações. Depois que o meu filho, que mora em Londres, me mandou um WhatsApp, onde está o meu neto Ian, de 5 anos. 5 anos, ele desenhou todo um esquema tático, onde ele tinha, naquele time, ele tinha Neymar, tinha Thiago Silva, tinha nosso Cristiano Ronaldo, tá? Ele fez uma seleção, mais os ingleses ali, e claro, ele se colocou junto no esquema. E explicando e desenhando ali, tudo já com as flechinhas de deslocamento, posicionamento. 5 anos, essa gurizada, Mauro, eu sei, é sensacional. Bom, vamos passar para o Internacional que contratou, fechou o Neilton? Tá certo, líquido e certo, Neilton? Só não anunciaram, mas é líquido e certo. É tipo a compra do Tony Anderson pelo Grêmio, então só falta pagar. Mas se não anunciaram ainda, por quê então? Não, é que troca de documentação, esperando e tal. Bom, enquanto o Neilton vem, outros estão saindo do Internacional. Vamos acompanhar aí na reportagem do Guilherme Paz. O Internacional conseguiu resolver a situação de boa parte dos atletas que retornaram ao clube após temporada emprestados. Valdemir foi anunciado no ABC de Natal. Léo Ortiz, emprestado ao Red Bull Brasil. Mossoró jogará o Campeonato Gaúcho pelo Novo Hamburgo. Alisson Farias foi para o Sport. Brenner, que estava no Botafogo, foi para o Goiás. Gustavo Ferrares foi para o Botafogo. Cláudio Vinck já foi apresentado no Vasco. Eduardo jogará no Paraná em 2019. Hever, que estava no Flamengo, foi liberado para o Atlético Mineiro. E o meio-campista Andrigo, junto com o zagueiro Thales, foram envolvidos em uma troca com a equipe do Vitória, pelo atacante Neilton, que desembarca em Porto Alegre na próxima semana. A diretoria colorada ainda busca reforços, já que também conta com as saídas de Rossi e Leandro Damião, e o lateral direito Fabiano, que retorna ao Palmeiras em 2019.
Seu preço é de 1,5 milhão de euros e a proposta do Inter para renovar o empréstimo nos mesmos moldes não foi aceita pela diretoria do Palmeiras. Nunca foi unanimidade também, vamos combinar. Não. Ele terminou ganhando status de titular porque o Zeca foi muito mal. O Zeca foi muito mal e abriu a brecha para o Fabiano, porque eu me lembro muito bem que o Fabiano era contestado quando estava jogando. Mas eu ainda acho que o Fabiano acabou ganhando muito mais essa posição de lateral por causa do setor defensivo, da função defensiva dele. Ele dava muito mais solidez defensiva para a zaga do Internacional do que com a entrada do Zeca. Por mais que o Zeca não estivesse jogando bem, do meio para frente o Zeca é melhor do que o Fabiano. Agora, do meio para trás, no setor de marcação, o Fabiano foi muito melhor do que o Zeca. Nas oportunidades que o Zeca teve, ele mostrou muitas dificuldades defensivas, muitas mesmo. E aí, quando o Fabiano entrou, acabou estabilizando aquele setor e daí, claro, o Odair acabou preferindo, né, priorizar o setor defensivo do que o setor ofensivo. No que fez bem, né? No que fez bem o Odair. Claro. Foi aonde ele se segurou aí para chegar nessa terceira colocação no Campeonato Brasileiro. E completamente compreensível essa oscilação do Zeca, porque vamos lá, o Zeca não jogava futebol há mais ou menos 6 meses, tá? Ele não jogava futebol há 6 meses. Há quanto tempo ele não jogava na lateral direita? No Santos ele era lateral esquerdo. Desde a Olimpíada. Lateral direita ele só jogou na Olimpíada do Rio, que foi 2016. Então ele não jogava há mais de 2 anos numa posição e não jogava futebol há mais de 6 meses. Então eu particularmente achei totalmente compreensível essa falta de ritmo ou baixa apresentação do Zeca na posição ali do lado direito do Internacional. E o Fabiano foi um quebra-galho. Um jogador útil, eu acho o Fabiano um atleta útil para se ter dentro do elenco, com características defensivas, à medida que os laterais direitos que o Internacional tem são com jogadores muito mais de apoio. Dudu é um lateral de apoio, o Zeca, mesmo seja na esquerda ou na direita, é um lateral de apoio, demonstrou isso nos jogos do Internacional. O alemão que está voltando também é um lateral de apoio. Então, um jogador que trazia uma característica diferente que não vai ter mais no elenco do Internacional. Uma perda importante. Mas daí o Inter vai no mercado para tentar um lateral, né? Sim. Tenta, a informação é do Rodrigo Oliveira, da Rádio Gaúcha, que o Internacional foi atrás para ter o Samuel Xavier, que jogou o último Campeonato Brasileiro pelo Ceará, com o Lisca, né? Isso. Com o Lisca. É um bom lateral até, né? Eu até estava buscando um pouco mais de informações. O Zeca continua, tem contrato com o Internacional. Sim, 3 anos ainda. O Zeca é um jogador que a gente pode, vamos dizer assim, vamos dar para o Zeca aquilo que a gente fala para o André, centroavante do Grêmio. Uma pré-temporada inteira e as oportunidades. Daí a Zeca, o que é de Zeca. Então, uma pré-temporada inteira, tem que definir com o Odair qual é a posição, se ele vai brigar pela lateral. O Wesley, né, o lateral esquerdo? Wendel. Ficou ou foi embora? Ficou. Então, vai ter que ser na lateral direita mesmo, porque o Iago não vai ser negociado. Por enquanto, não. O Iago continua. Então, que a janela abre terça-feira, né? Então define qual é a posição que o Zeca vai jogar, qual é a lateral. É que terça-feira... Se vai ficar na direita ou vai voltar para a esquerda, desse a pré-temporada para ele e as oportunidades devidas. Se deu. Se não der, aí é azar, né? É que... O que vai fazer? Vai ficar amarrando com o jogador? É aquela história, aí tu fica, vai. Sim. É o que eu ouvi falar de novo do menino do Cláudio Vinck. Foi pro Vasco, é a derradeira oportunidade que o Internacional está dando para ele se firmar, não sei o quê, quando voltar. Porra! Olha, ele não tem mais contrato com o Inter, ele vai pro Vasco, vai direto. Então, o Inter rescindiu o contrato do Cláudio Vinck e ficou com um percentual nele de uma futura venda, mas o Cláudio Vinck não tem mais vínculo com o Internacional. Ótimo, porque não deu, então não adianta. Quando o jogador não emplaca, é a mesma coisa que foi com o Sacha. Foi pro Goiás, não deu certo no primeiro momento, aí foi para o Goiás, no Goiás se destacou, então serve para o Goiás, serve para o Internacional. Aí ficou aquela história, aquele rema-rema com o arreto. Aí sai de uma vez, não adianta ficar enrolando com o jogador, se o jogador não emplacou, não deu certo, não deu liga, não adianta. É uma chance, a segunda e acabou. Renova a frota, não tem jeito. Até conversando aqui com colegas
do Ceará e colegas de Recife, a situação é a seguinte. O salário do Samuel Xavier é de R$110 mil. Caraca. O Sport não tem condições de pagar esse salário porque vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Ceará estava já renegociando com o Sport um reempréstimo do Samuel Xavier para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. E surgiu o interesse do Internacional. E o Milton Bivar, que é o vice-futebol da equipe do Sport, ele relatou o seguinte, que o problema nesse momento da negociação é o seguinte, o executivo do Internacional, Rodrigo Caetano, não está no Brasil. O Rodrigo Caetano está no exterior, deve voltar entre os dias 5 ou 6 de janeiro. Então essa transação, para se desenvolver, vai precisar de mais um período de tempo, porque o Rodrigo Caetano não se encontra nesse momento no Brasil. Mas o Internacional e o Sport estão numa boa, né? Claro, pô. O Internacional não acertou a vida do Sport com a contratação do Richelli? Mais meio ano, né? Sim, mas as palavras do diretor, do vice-futebol do Sport é que quem trata das negociações é o Rodrigo Caetano. Não, tudo bem. Mas eu digo assim, o Internacional renovou com o Richelli, não renovou? Renovou. É um fenômeno também. Eu quero chegar nesse estágio aí de ser contratado pela CNN e tal, sem jogar. É um negócio, alguém acredita muito nesse jogador lá no Internacional, porque é um jogador que é contratado lesionado e renova contrato sem jogar. Ou alguém foi bem enganado. Não, mas aí vai renovar o contrato? Ainda faz a renovação? Eu não posso entender assim. Eu tenho que entender que quem fez a contratação, a vinda do Richelli, tem plena convicção no futebol desse jogador. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que o Richelli joga bola. Mas a convicção vem desde 2015, 2014, né? Não é de hoje essa convicção, né? Sim, não é dessa diretoria também. É dessa diretoria e das outras diretorias, né? Porque, vamos lá, o Richelli é um jogador que tem uma pressão muito grande do ex-presidente do Inter, Fernando Carvalho. Fernando Carvalho sempre citou o nome do Richelli em diversas oportunidades e em diversas entrevistas. Então também passa por ele essa predileção pelo Richelli, né? Estou achando que é uma homenagem ao Fernando Carvalho, a contratação do Richelli. Não bem isso, né? Mas faz tanto tempo que o Internacional quer o Richelli. Mas é que tem pensamentos no Internacional que estão enraizados muito em razão do Fernando Carvalho. Essa sede em contratar volantes é muito do Fernando Carvalho. O Fernando Carvalho é um cara que adorava volantes. A gestão do Internacional do Carvalho era uma infinidade de volantes. O Márcio Martins Fraga, eu não posso ler tudo que tu escreveu aqui, mas esse Richelli, não conheço nem o rosto do jogador, nem na TV, nunca vi. Não, ele foi destaque no esporte, não chega tanto. Sim, foi. Teve também, como nós estamos falando aqui do Rômulo, ele teve uma lesão séria. Né? Tornozelo, né? Só que não foi de joelho, né? E aí vem a dificuldade de recuperação dele. Se o Internacional conseguir recuperar o Richelli, vai ser um grande reforço para 2018. Se conseguir colocar o Richelli em condições, e olha, eu vou dizer mais, se o Richelli tiver em 50% aí, apresentar 50% do futebol que já apresentou com a camisa do Esporte, passa de moto pelo Gabriel Dias e passa de moto pelo Charles. Richelli eu vejo que é mas aí ele pode jogar no lugar do Rodrigo Dourado, então. Pode jogar no lugar do Rodrigo Dourado e pode jogar, dependendo da situação, no lugar do Edenilson. Eu acho mais Edenilson, assim. Mas o Edenilson, tu não vai tirar o Edenilson. Não. Em circunstâncias de jogo. Por exemplo, hoje tu também não tira o Rodrigo Dourado. Necessidade, tudo bem, né? Mas tu tem que arranjar alguém para fechar esse tripé de meio campo pelo outro lado. Ele pode jogar. Tu tem que fazer. Eu fico imaginando, se o Internacional aposta tanto na recuperação do Richelli, é que no momento com o que tem, mas ele vai compor com os três. O que eu vejo que o Richelli é para a função ali do Dourado. Tanto que o Internacional estava buscando o Richelli, ao mesmo tempo negocia ainda e tenta a retirada do Elias do Atlético Mineiro. O Elias não chega ao Internacional para ser banco de reservas. Não acabou a negociação com o Elias? Não findou, não? Não, porque o Internacional quer ver como é que vai fazer agora para receber aquilo que deu de barbada para o Atlético, né? Que é o Hever. E aí vai ter que ver com o Atlético, olha. Se for o histórico que o Atlético tem com o Grêmio, por exemplo, na compra do Vitor... Não, mas é que ali o Atlético pagou, né? Nesse caso o Internacional disse... Como o Atlético pagou? Não, pagou depois de um tempão, mas pagou, né? Não, e por tabela, né? Pela venda do argentino esse pro São Paulo. O Lucas Prato. O Prato. O Grêmio teve que entrar na justiça e bloquear, não foi isso?
para conseguir receber do Atlético. O Atlético não gosta de comprar jogador e para pagar é uma lenda. Né? E até falando em dívidas do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro está devendo $1 milhão referente ao Xará, jogador que contratou o Júnior de Barranquilla, pagou $6 milhões por 70% dos direitos do atleta e agora está devendo $1 milhão ainda das parcelas restantes para o Júnior de Barranquilla. E vai esperar receber do Cruzeiro pelo Fred, né? É isso aí. Ele só faz triangulação. Vai esperar receber do Cruzeiro pelo Fred. Só na operação triangular, que coisa. O meu vizinho, seu Adirson Cardoso, também está conosco aqui, acompanhando. O Sérgio Luiz Rite Moreira está elogiando o Caetano. É bom esse Rodrigo Caetano, esse guri. Fez uma limpeza no Internacional, porque isso é importante também. Senão ficam muitos jogadores no elenco e aí não são aproveitados, ficam treinando ou em separado, ou se cria um outro time para jogar. Eu até estava acompanhando um levantamento na manhã de hoje, Rogério. O Internacional dos clubes da Série A é o clube que tem o maior número de atletas vinculados com idade superior aos 20 anos, com contratos firmados. Porque o contrato começa a partir dos 16, sim, mas foi feito um estudo com atletas do sub-20 até a idade que se aposentar, até o vínculo que tem. O Internacional tem 75 jogadores vinculados dentro do boletim informativo diário da CBF, o BID. Caraca. Do sub-20 até... 3 grupos. Mais 75 até. Jogadores. 3 grupos, fácil. Depois vem o Fluminense com 72. O Grêmio, se eu não estou equivocado, é o 5º colocado com 66 atletas, que também é um número significativo de jogadores. Tá, mas vem cá, e o Internacional, a exemplo do Grêmio, vai jogar com também um time... Como é que as direções... Alternativo. Alternativo me lembra muito aquele bar que tem lá em Novo Hamburgo, né? Em direção a Campo Bom. Esse mesmo. Né? Que era frequentado recentemente. Não, acho que recentemente não, né? Algum tempo atrás era muito frequentado o bar alternativo esse. Será que é por conta disso que os clubes estão chamando esses times de alternativo? É uma coisa certa. Será que é por conta? Uma coisa certa. O Grêmio vai ver com o jogador também. O Grêmio vai ter transição de novo, né? Que o Santos vai imitar, entre aspas, né? Vai copiar a ideia. E o Inter vai ter também? Transição? Não, o Inter vai fazer uma mescla. É uma mescla, né? Fazer o que sobrou do Sub-23, pega o que sobrou das reservas e põe para jogar as primeiras rodadas. Tá, e onde é que entra o Neilton nesse time aí, então? O Neilton, para mim, vai ser opção. Alternativa. Mas aonde? Nós estamos falando de... Ele é o substituto do Rossi, né? No grupo. Na ideia, né? Porque eu até estava conversando com o Calvin Correia fazia análise de todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Lá Mandar um abraço pro pai dele que sempre nos assiste. Boa, na programação da Rádio Grenal. E eu estava comentando sobre o Neilton, a transação que envolve o Internacional, e o Calvin ressaltou. Olha, o Neilton não é um mau jogador, só que para que o relatário, o pensamento que o Internacional vem tendo é diferente do que ele vinha atuando no Vitória da Bahia. O Neilton no Vitória da Bahia há um ano e meio vem atuando centralizado, sendo camisa 10 do time, armando as jogadas, pifando, sendo o ritmista da partida. Então, num primeiro momento, pelo que ele vem atuando com a camisa do Vitória da Bahia, ele chega para ser o substituto do D'Alessandro. Sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho, sinceramente? E eu honestamente não sei quem me falou isso, mas é até injusto da minha parte. Mas eu agreguei para mim porque eu acho que é o que vai acontecer. Eu acho que o Internacional vai continuar tendo aquele tripé ali no meio campo, de volantes. E à frente desse tripé, o Internacional vai ter Nico Lopes e Neilton. Mas aí é melhor... Porque lá na frente o Internacional não vai ter Jonathan Alves, não vai ter Brenner, da base, não vai ter nenhum desses jogadores. O Internacional vai ter lá na frente, no início do ano, para tentar despachar o mais rápido possível Potker. Eu não duvido. Mas aí é a melhor leitura que se faz de montagem do meio-campo do Internacional, de tu ter um... Porque é ágil, né? É ágil e aí tu tem um losango. Tu tem 3 homens de contenção, entre aspas, e aí tu tem um jogador de velocidade na frente, independente de ser Nico Lopes ou de ser Neilton, para tu ter mais na frente um outro jogador de velocidade, ou o Nico Lopes ou o Neilton, dependendo de quem vai jogar atrás. E mais o Potker, que foi onde ele rendeu bem na ponte, que era sendo o último jogador e o mais centralizado. Sim, mas aí quem comporia esse losango seria o Neilton.
Isso, Neilton e Nico fechariam. O Nico não, mas aí teria... O Nico seria um atacante vindo da esquerda, né? 4-1-4-1. 4-1-4-1. O Dourado centralizado, os dois internos aqui, o Richelli, Patrick e o Edenilson, aberto para um lado o Neilton, mas eu não gosto. Eu não gosto desse esquema. Sinceramente, não gosto. Eu não gosto desses 4-1-4-1. Não me agrada. Não vejo que com o Nico Lopes consiga funcionar isso. Mas o Nico funcionava... O Nico tem que, para mim, seja com o Potker, com quem for, o Nico tem que ter essa liberdade ali. Que era como ele jogava no Nacional do Uruguai e na Libertadores de 2016. Os melhores momentos dele. Pode ser um 4-4-2 também, né? Pode. Três caras na frente da área. Ok. O Neilton. Por isso que eu quero. Aí o Nico flutuando e o Potker lá na frente. Eu acho que é isso aí. Quem vai fazer essa função junto do lateral, que vai pegar um corredor junto do lateral, vai ser os volantes abertos. Seja um volante aberto. É isso aí. Exatamente isso. A gente não adianta também o 4-4-1, o 4-4-2, a movimentação dele é que vai dizer, né? A orientação ali com a bola e sem a bola já muda, mas eu gosto de pensar no time do Inter desse jeito, também pensando no Inter sem a bola, na pressão para recuperar a bola, com o Potker, um jogador muito veloz, e o Nico Lopes também. Tu entra com 3 jogadores velozes para fazer a primeira pressão. É uma característica que o Damião tinha, né? De quando perder a bola, pressionar já desde o ataque, o Potker poderia dar uma continuidade nisso também, acho que é uma boa. Não duvido, viu? Neilton titular não é uma coisa que eu duvido. Eu acho até que o Neilton sendo titular colabora com a função do próprio Nico Lopes. Tira ele da responsabilidade de armar e deixa ele flutuando, que foi assim que... Foi por isso que o Internacional foi buscar ele no Nacional do Uruguai. Foi assim que ele atuou contra o Corinthians naquela Libertadores de 2016. Foi assim que ele atuou contra o Palmeiras naquela Libertadores de 2016, sendo um jogador que vinha centralizado e flutuando sem nenhuma preocupação com marcação. Mas essa preocupação vai ter de qualquer maneira, porque o Neilton marca menos que o Nico Lopes. Assim, ninguém vai marcar do meio para frente. Mas aí entra na ideia de tu ter um trio de jogadores para fazer essa pressão lá na frente, não marcação, mas fazer uma pressão para diminuir o espaço e tu ter os outros 3 volantes para fechar o meio campo. Desculpa, não vejo o Odair botando um time tão aberto assim em Libertadores da América. Não vejo. Mas não é aberto, é fechado, né? É bem fechado. Bem aberto, pelo amor de Deus. Fechado. Vai jogar com Neilton, Potker e Nico Lopes? É muito fechado. É bem fechado. É muito fechado. Ah, louco. O Edenilson marca quem? Eu acho. Foi o cara que mais marcou no segundo turno. No segundo turno, o Patrick foi o cara que mais marcou no primeiro. Pega o número de roubadas de bola do Edenilson, depois a gente conversa. Tá, mas se roubada de bola é marcação... Olha aqui, ó, nós estamos chegando no final. Do Brasil. Olha aqui, pessoal. Pegar as 2 seleções. Não, mas ele é o melhor volante, o melhor marcador. Daniel Tirello está conosco também aqui. O Fernando Ramos conosco, o Sérgio Luiz Reis Moreira pegando meu pé, dizendo que quando lembra de barzinho a minha memória tá boa, né? Lembra lá do alternativo, tá bom. Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital, clique e simplifique. Mensagem do governo do estado e já voltamos. Motorista, antecipe o pagamento do seu IPVA e ganhe descontos especiais. Pagando seu IPVA em cota única até 28 de dezembro, você pode ganhar descontos de até 25%. E não custa lembrar, o IPVA retorna para o contribuinte na forma de serviços como educação, saúde, infraestrutura e segurança. Aproveite o desconto de até 25%. Antecipe o pagamento do seu IPVA. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Muito bem. Se puder antecipar é uma vantagem, porque tem desconto, né, no IPVA. E a grande vantagem é no desconto, sem dúvida alguma. Paguei o meu já. Ó, viu? Desconto. Potker será vendido para o Aras Camaquã. Esse é o Sérgio Luiz Reis Moreira, né? Só pode. Aras de Camaquã é muito pode. bom. Tá bom. Olha aí, você sabe por que o chama Boxing Day? Tá, o Diogo, fala do Boxing Day que tem origem lá na Inglaterra, na Grã-Bretanha, nos países o dia após o Natal, né? Que o campeonato inglês faz a rodada completa hoje. Tem jogo rolando agora, vai ter jogo depois. É o dia após o Natal, né? Que eles assim chamam para transformar em audiência. E dá muito certo, né? Porque é feriado, tem gente em casa... feriado. Feriado bancário, feriado serviço público.
O Canadá já está fazendo isso também, tem o Boxing Day. Estados Unidos não, né? Unidos não. Mas o Canadá, Nova Zelândia, os países que eram britânicos... É o feriado estendido, né? Para eles. E o Boxing Day é porque box caixa, né? Caixa em inglês, dia da caixa, ou dia encaixotado, vamos dizer assim. Porque antigamente, nas origens, aqueles que eram nem empregados, eram servos mesmo, eles não tinham um feriado no dia de Natal. Por quê? Porque no dia de Natal, dia 25 de dezembro, eles ficavam servindo aos senhores. Né? Aqueles que eram os grandes ricos, tal, isso e tudo. E aí tinha, no dia seguinte, eles ganhavam uma caixa. Eles eram liberados para visitar os seus familiares e ganhavam dos seus patrões, os seus donos, enfim, ganhavam uma caixa com vários produtos de Natal, inclusive, claro, algumas sobras do que era, né, a ceia, os banquetes, ganhavam esse box de Natal, essa caixa de Natal. Legal. E por isso que ficou instituído o Boxing Day. Então, o Boxing Day, na verdade, era o feriado para os servos, quando aqueles que serviam os grandes senhores iam visitar seus familiares e levavam uma caixa. Então, agora, por isso, para mim, faz sentido, porque o Boxing Day é o dia em que há ingressos populares na Inglaterra. Então. Tá aí, ó. Que é quando todos os estádios que têm os carnês vendidos ao longo do ano vendem o jogo do Boxing Day mais barato. E são as 4 primeiras divisões que tem. Isso. Todos jogam hoje no Boxing Day. Hoje. O Liverpool estava jogando até agora há pouco, 13h. Às 2h tem outro baita jogo também. Por falar em Liverpool, que é o clube, o time do goleiro da seleção, do Alisson. Isso. Hoje eu vi, quero cumprimentar o pessoal da Record, uma matéria que foi feita com o Muriel, que está jogando naquele que para mim é o time mais simpático de Portugal, que é o Belenenses, né? Que fica no bairro ali de Belém. Estava para sair para o Sporting de Portugal. Que é um time maior lá de Lisboa. Curiosamente, é que o Muriel vai ficar sempre nas barbas do Alisson. Isso é impossível, né? Não ser assim. Mas o goleiro menos vazado do Campeonato Português é o Muriel. E o outro que também está chamando a atenção do Sporting é o Léo Jardim. Está jogando no Rio Ave também. Mas cumprimentos aos colegas da Record pela belíssima reportagem que fizeram. Assisti hoje de manhã no Rio Grande no Ar da TV Record. Luciano, obrigado. Venha sempre aí no programa. Eu que agradeço. Grande abraço. E vocês estão aqui comigo todo dia. Amanhã estaremos de volta, 13h, ao vivo, viu, Sérgio Luiz Ritmo Moreira? Ao vivo amanhã também o Virando o Jogo. Muito obrigado. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.